Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 125, apenas o verso de número 1. Salmos 125, apenas o verso de número 1. Mesmo sentados, reverentemente a palavra do Senhor. Salmos de número 125, apenas o verso de número 1. Amém, queridos? A gente às vezes tem alguns recursos na igreja, a gente não consegue, entender. Eu venho de uma realidade, que a gente não tinha essa alegria toda, E aí às vezes a gente fica, quero que os irmãos abram a Bíblia, a gente fica esperando o pessoal abrir a Bíblia, só com o texto aqui. Glória a Deus por isso. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Você pode ler todos juntos mais uma vez? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Deus, a tua palavra foi lida, Deus. Continua ministrando nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Falar do Monte Sião é falar de uma referência. Vale a pena lembrar que Deus, na sua totalidade, Deus, entre aquilo que eu e você podemos entender, podemos falar com muita segurança que Deus é um grande facilitador. Sobretudo, usa o seu poder dentro daquilo que eu entendo, que você entende, que nós entendemos. E Deus é tão poderoso, tão grande, e Deus usa a sua criação para abençoar a criatura. Deus usa aquilo que tem, aquilo que Ele já fez, para me abençoar, para te abençoar, para nos abençoar. A sua família, eu e você, somos altamente abençoados por esse Deus facilitador. Amém, queridos? Somos abençoados por esse Deus poderoso, grande, criador de todas as coisas. E aqui, de forma muito clara, Deus, Ele fala do Monte Sião. O Monte Sião, para quem nunca viu, nas fotos, nos filmes, é algo imponente, que se destaca aonde está. O Monte Sião é um monte que chama atenção, porque na sua totalidade, na sua composição, o Monte Sião, ele tem uma parte, ele é frio, uma outra parte ele é quente, e em todas as partes ele inspira força, robustez, grandeza, imponência, e de fato, em meio às coisas que acontecem, o Monte Sião não se abala. E o Senhor aqui, Ele há uma palavra muito interessante nesse texto, que é a palavra confiar. E a palavra confiança, lá no hebraico, ela se expressa por torrelef. Torrelef. E torrelef também é esperar. Também é esperar. No sentido daquele que aguarda no lugar. Aquele que aguarda aqui. Aquele que aguarda ali. Aquele que aguarda naquele lugar. Isso nos traz, irmãos e irmãs, não a sensação, mas a certeza que aqueles que estavam no Monte Sião estão protegidos.
Aqueles que estavam no Monte Sião estavam em segurança. Aqueles que estavam no Monte Sião tinham a proteção. Aqueles que estavam no Monte Sião, lá de cima, viam a planície e se preparavam para ora a guerra, ora os desafios, ora os perigos. Queridos irmãos e irmãs, o texto também é um escrito, um cântico de romagem. E cântico de romagem era cântico de andança. O povo andava e declamava em alto e bom som: olha, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam e são firmes para sempre. Imagina você andando pela rua, nesse calor gostoso daqui de Juiz de Fora, naquele sol de 2 da tarde, e você, juntamente com um grupo de corajosos, batendo no peito e andando aqui na rua e dizendo: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam e são firmes para sempre. Meu irmão, por mais que você entenda que alguém poderia te chamar de louco, andando aqui nesse asfalto quentinho, naquele solzinho de 2 da tarde, em plena segunda-feira, corre carro para lá, corre carro para cá, é indiscutível que não estamos tratando ou não estamos falando de qualquer pessoa ou de qualquer grupo. Estamos falando de um grupo de profetas e profetisas que estavam anunciando a grandeza de Deus, o poder de Deus, a mão de Deus, o fazer de Deus a nosso favor. Queridos irmãos e irmãs, mas eu quero chamar a sua atenção para 3 princípios, os quais me fazem pensar e repensar. A princípio, só brada nesta condição, a princípio, quem conhece o Senhor. O texto não fala que os que confiam no pastor Oséias, ou nos que confiam no dinheiro, os que confiam no carro, no cavalo, nos políticos, os que confiam no Senhor. E só confia no Senhor, a princípio, quem conhece o Senhor. E vale a pena a ideia, meu irmão, minha irmã, de que confiar é um processo, onde a princípio eu conheço. E conhecer alguém não é apenas comer 1 quilo de sal com ele, mas conhecer alguém é ter uma vida, é ter uma história, é se relacionar com ele. Então, a princípio, esse texto só pode ser dito por aquele ou por aquela que diretamente testemunha a graça e a vitalidade do Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, a situação não está boa. Eu concordo com você. Pastor, a grana está curta. Eu concordo com você, claro. Pastor, por mais que os cientistas, pensadores, os nossos grandes políticos, os grandes empresários pensem, façam, articulem, ainda assim há problemas, ainda assim há crises, ainda assim há questões a serem resolvidas. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo onde o medo tomasse tanto conta das pessoas. Nós nunca vivemos um tempo onde o medo fizesse tantos reféns. E não é para menos. Não é para menos. Uma das promessas que muitas pessoas fazem por aí é no que diz respeito à segurança. E todos nós queremos segurança.
Vale a pena entender que segurança também é garantia. E todos nós queremos garantias. Mas, querido, eu quero chamar a sua atenção para essa noite, para você entender que os grandes homens desse tempo não conseguem garantir mais nada. É muito triste isso. Não conseguem garantir nada. Essa semana, não eu, mas todos nós vimos, né? Eu estava aqui na igreja, quando de repente alguém ligou e disse: Oséias, eu estou muito bem. Era uma tia minha. Estou muito bem. Eu não entendi nada. Ela falou: olha, porque está acontecendo um sequestro aqui no Rio, aqui na rodoviária. Todos viram, né? Todos viram isso. E a situação não está boa. Mas a gente aqui, a gente está bem. Aí que eu fui ligar e ver na internet lá e acompanhar. Eu e você, em meio, já ouvimos por muitas e muitas pessoas que há um centro de trabalho que garante a segurança e garante a tranquilidade, garante. E nós vimos essa semana que parece que as coisas não são tão assim. Mas quando o texto bíblico diz, olha, os que confiam no Senhor, o salmista, ele está dizendo, Deus é a nossa segurança. Sendo o Senhor a nossa segurança, nós podemos e nós devemos confiar nele. Mas, queridos irmãos e irmãs, só de fato confia no Senhor quem o conhece. Quem o conhece. Hoje pela manhã, né, para você que não veio na escola bíblica, nós, em sala, conversamos a esse respeito. Vivemos um tempo onde, se eu e você limitarmos as nossas vidas em princípios dessa terra, desse tempo, desse mundo, podemos com muita facilidade nos decepcionarmos. Querido, conhecer o Senhor é se relacionar com Ele. E nós nos relacionamos com Deus quando nós temos uma vida marcada pelo princípio da oração. E quero aqui com muito carinho, chamar a sua atenção, dizendo que vivemos um tempo onde as pessoas têm tempo para tudo, mas em muitas vezes não tem tempo para orar. Não tem tempo para orar. E por não orarmos, somos alvos, somos passivos, de vivenciarmos experiências das quais, a princípio, um servo de Deus não deveria vivenciar. Porque quando nós oramos, quando você fala com Deus, quando eu falo com Deus, quando nós falamos com Deus como igreja, falamos com Deus, irmãos e irmãs, nós não abrimos a janela dos céus, mas vamos além. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor entre e governe a nossa vida. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, querido irmão e irmã, é consequência de uma vida de relacionamento com Deus. Eu me relaciono com o Senhor quando eu leio a palavra. Quando eu leio a palavra. Eu não sei quantos, mas há alguns domingos atrás o pastor distribuiu aí um manual de leitura bíblica. E quero uma vez mais chamar a sua atenção para que você leia. Viu? Para que você leia, porque em dezembro a gente vai certificar aí os leitores da Bíblia dessa igreja. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós não conseguimos apenas ler,
Não há nesse mundo quem leia a Bíblia e fique como está. Mas quando abrimos o texto e começamos a ler, irmãos, irmãs, somos de fato impactados pelo poder de Deus que há nas suas palavras. Os que confiam no Senhor se relacionam com Deus. Eu me relaciono com Deus quando eu oro. Eu me relaciono com Deus quando eu leio a palavra. Mas eu me relaciono com Deus quando a minha vida é uma vida de louvor, onde a princípio louvar a Deus é reconhecer aquilo que Ele faz. Mas eu me relaciono com Deus também quando eu tenho uma vida de adoração. E eu adoro a Deus quando eu reconheço a Deus pelo aquilo que Ele é. Nós, em meio ao louvor, nós declaramos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Meu irmão, nós reconhecemos a grandeza de Deus. E quando nós o reconhecemos, em meio àquilo que se fala, em meio àquilo que se é, em meio àquilo que alguém nos oferece, ainda assim nós temos um posicionamento. Eu me lembro de um autor. Quero que você, se você puder, comprar um livro chamado Não, a Resposta Positiva, de um autor chamado John Jr. Ele fala que aquele que serve a Deus, em muitas vezes, a palavra não é necessária que seja instituída. Porque, por mais que me doa, quando alguém me oferece algo que eu sei que vem de um princípio escuso, quando eu sei que vem de algo que não agrada a Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso dizer não. Mas pastor, a nota é fria, mas olha, dá um dinheirinho. Pastor, é um faz de conta. Pastor, é uma mentira do bem. Não sou eu que ouvi isso, nós ouvimos isso. Uma mentirinha do bem, pastor. É preciso dizer não, não. Eu era parte da comissão ministerial da nossa região há 3 anos atrás, quando um desses aventureiros me ofereceu uma vantagem, não na comissão ministerial, mas numa outra situação. E era algo de fato vantajoso. Pastor, olha, eu tenho para o senhor aqui uma lembrança, um mimo de tantos mil-reais. E eu sei que o senhor precisa, eu sei que o senhor... Irmãos, olha, o coração bate mais forte. A isca, ela está aqui. E alguém deixa ali. E se você pôr a mão, vai te dar essa vantagem. E por mais que a gente não queira, a mão da gente parece que cria vontade própria. Não, não. 2 dias, manda e liga, telefona, manda
recado: pastor, o negócio está aqui para o senhor, vem buscar. Não, não vou. Entro no ônibus, viajo. Eu já vinha acompanhando uma família já há um tempo. E chego em Belo Horizonte, essa família me liga, diz: olha, a gente precisa conversar com o senhor. Acabaram lá os expedientes da comissão. Juninho sabe como é que o negócio funciona. E aí acabaram lá o expediente, atravesso a cidade para me encontrar com essa família. E essa família disse: pastor, Deus, em meio a tudo que o Senhor fez por nós, Deus nos tocou para que a gente abençoasse o seu ministério, a sua família, a sua vida, com essa quantia. Era exatamente o dobro do que alguém estava querendo nos oferecer. Irmãos, quando nós nos posicionamos em meio àquilo que nós sabemos que Deus é, da mesma forma que você honra o seu chamado como servo de Deus, entenda, meu irmão, Deus também honrará você, sua família e a sua casa e todos os seus, porque Deus é Deus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. E confiar é conhecer. E não há como conhecer se nós não nos relacionamos, se nós não trocamos verdades, por mais que elas possam nos doer, mas é preciso trocar, é preciso conversar, é preciso se falar, é preciso se abrir e dizer: Senhor, eu preciso, mas eu não quero me vender, eu não vou me prostituir, eu não vou me entregar, porque eu confio no Senhor, que não me abandona e não vai me abandonar. Diga para quem está do seu lado: o Senhor não te abandona. Fala para ele: o Senhor não te abandona. Agora diz para ele assim: olha, o Senhor não vai te abandonar. Deus não vai te abandonar. Por isso, continue confiando, continue acreditando que o Senhor é contigo. Irmãos, os que confiam no Senhor é parte daquele grupo que se entrega ao Senhor. E nós nos entregamos a Deus. Nós nos entregamos a Deus quando nós nos prostramos diante dEle, falamos com Ele, choramos com Ele, choramos para Ele, porque nós sabemos que o Senhor enxuga as nossas lágrimas. Ah, irmãos, como é bom desabafar com Deus, como é bom, meu irmão, se abrir ao Senhor, e falar com o Senhor, é claro, com muito respeito, com muita reverência, mas falar do Senhor, das nossas vidas, das nossas intenções, das nossas mazelas, daquilo que só eu, só você conhece, só você sabe. E falar para o Senhor sem medo. Deus, olha, e nós fazemos isso com muita liberdade, né? Quando nós paramos para confessar. Fazemos isso com muita lealdade, quando nós estamos no nosso quarto de oração, no nosso reservado com Deus, e falamos do Senhor das nossas verdades, dos nossos segredos. Falamos com o Senhor. Falamos: Pai, olha, eu me entrego a Ti. Eu entrego a minha verdade a Ti, eu entrego o meu ser a Ti, eu entrego. Eu preciso me entregar a Ti, Deus. Os que confiam no Senhor, eles conhecem a Deus, eles se entregam a Deus. Em terceiro, em último lugar, mas não menos importante, os que confiam no Senhor esperam em Deus. Esperam em Deus. Há muitas e muitas pessoas que esperam no poder
ora da inteligência, da capacidade, ora